Vamos lá, pessoal? Dando continuidade aqui à lógica de predicados, hoje nós começaremos a ver o que é necessário para conseguir fazer o raciocínio usando a inferência por resolução, que é um outro método, né, de demonstrar que um argumento é válido. Nós já vimos na lógica proposicional e para conseguir usá-lo na lógica de predicados, nós precisamos de algumas coisas. Uma delas é saber como fazer a unificação das expressões. Tá? E para isso a gente usa também um conceito de substituição, que é o que veremos na aula de hoje. Então, quando a gente olha na lógica de predicados, uma fórmula quantificada universalmente como essa, então nós temos, olha, para todo x, p de xa ou q de x, né? A gente não sabe o que são esses elementos, o que o predicado P quer dizer, o que o predicado Q quer dizer, o que significa essa sequência, e quem é esse X? Então, assim, nós não precisamos necessariamente saber quem é P e quem é Q, só precisamos conseguir raciocinar em cima deles. E esse X, como variável, em algum momento ele tem que ser instanciado, que é o que nós fizemos na aula anterior, verificando as regras de eliminação da quantificação, não é? Seja universal ou existencial, e é o que nós veremos na aula de hoje, tá? E numa outra versão, não é? Em algum momento, então, esse X ele tem que assumir algum valor que faça sentido aqui na fórmula, para que eu possa manipular esses predicados, mesmo não sabendo exatamente o que o predicado significa. Então, esse processo de fazer o X assumir um valor, não é? E conseguir manipular, unificar as expressões, a gente chama de unificação. E para fazer esse X assumir um valor, a gente usa a substituição, que é trocar essas variáveis por termos, né? Lembrando, termo, constante, variável, símbolo funcional, tá? A unificação, então, ela é essencial no processo de resolução, né, de processo de inferência por resolução. Por isso que a gente vai ver na aula de hoje como fazê-la. Então, a aula de hoje é cheia de conceitos e cheia de algoritmozinhos. Então, prestem atenção, qualquer coisa para o vídeo, assiste novamente, tá? Então, o que é uma substituição? A substituição é uma função, tá? Então, uma substituição na lógica de predicados, ela vai ser assim, um conjunto, a gente vai geralmente, aqui pelo menos nesse curso, representar a substituição por meio desse símbolo, né? E aí a gente vai dizer, olha, ela é um conjunto que me diz qual variável eu substituo por qual termo, tá? Então, aqui tá claro quem é a variável a ser substituída e aqui o termo, né? Mas eu quero que vocês entendam que quem vai ser substituído fica à direita da barra e quem substitui fica à esquerda. Por que eu estou chamando a atenção? Porque como termo também pode ser variável, em alguns momentos, em alguns exemplos, aqui a gente vai ter uma variável barra outra variável. Então, para que vocês não se confundam para saber qual variável substitui quem, então é sempre a quem está à direita recebe o valor de quem está à esquerda, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas foi assim que eu me baseei num livro-texto, né, da professora Carmo. Então, a gente acabou usando esse formalismo, tá certo? Então, é só se acostumar com o formalismo mesmo, como a gente faz em tudo relacionado à matemática. Então, aqui são as minhas variáveis, tá? Então, eu vou ter VI variáveis, tá vendo? De 1 a N. E eu vou ter N termos também aqui, não é? Então, todos os termos substituem as variáveis. As variáveis, né, a variável, o termo que essa variável recebe tem que ser diferente dela, né, senão é uma substituição sem efeito, tá? Então, no nosso conjunto de substituições, não faz sentido você dizer que a variável x recebe a variável x. No processo de geração desse conjunto de substituição, nós vamos, em alguns momentos, chegar a isso, mas nós vamos processar isso, como eu vou mostrar para vocês depois. E aí, nós também sabemos que neste conjunto aqui, se eu tenho dois índices, né, I e J, né, e a variável I é diferente da variável J, a variável I tem que ser diferente da variável J, tá bom? Se são índices diferentes. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu não posso ter variáveis iguais. Aqui dizendo que x recebe alguma coisa e aqui x recebe outra coisa, tá? As variáveis aqui, ó, tem que ser únicas. Os termos podem se repetir, mas as variáveis aqui vão ser únicas, tá? É bem uma função mesmo, né? Dada essa entrada, qual saída eu gero, tá? Então, a gente pode ter uma substituição vazia,
né? Então eu vou denotar ela como um abre chaves e fecha chaves, né? Sem nada dentro, ou assim, né? Com esse epsilon, tá? E a gente também tem um outro termo que a gente fala, olha, é uma substituição ground. O que significa isso? Quando todos os termos que eu estou usando nessa substituição são termos ground, que significa que são termos que não contêm variáveis. Então seria aqui como se aqui fossem só constantes ou símbolos funcionais que tenham como argumentos constantes, né? Então eu não teria nenhuma ocorrência de variável aqui do lado esquerdo do símbolo da barra aqui, tá? Isso a substituição ground só significa que eu não tenho mais nenhuma variável para substituir, tá certo? Mas isso a gente vai ver mais pra frente também. Então a substituição, ela é uma função, como eu falei para vocês. Ela é uma função que ela vai levar do domínio de variáveis para um contradomínio de termos. Então eu vou substituir as variáveis que estão à direita da barra pelos termos que estão à esquerda da barra, tá? Então, como é que a gente faz a aplicação dessa substituição, que a gente também chama de instanciação, né? Então, eu vou aplicar essa minha substituição numa determinada expressão, tá? E aí eu vou resultar numa expressão que é uma versão instanciada da expressão original com todas as ocorrências das variáveis elencadas aqui, ó, substituídas pelos termos correspondentes ao mesmo tempo, tá? Por que a gente fala isso ao mesmo tempo, isso simultaneamente? Para chamar a atenção de vocês que aqui nesta variável, por exemplo, poderia ser x, substituindo por uma variável y. Só que eu também posso ter aqui, dizendo que a variável y deve ser substituída pela constante a. Quando a gente fala simultaneamente, significa que eu faço uma aplicação da substituição. Então, o x vai virar y, mas o y, este y exatamente que eu acabei de substituir, não virará a, porque isso seria uma segunda aplicação da substituição, tá? Então, esse simultaneamente é como se eu desse como entrada para a minha função essa expressão, né? Então, se a gente olhar aqui, entra a minha expressão, sai a expressão instanciada. Eu não retroalimento, tá? Então, é uma aplicação só dessa substituição, tá? Então, a gente vai chamar a expressão após a substituição aplicada como uma instanciação daquela minha expressão original. Se a minha substituição é vazia, a sua aplicação não tem efeito. A expressão original continua sendo a mesma após a aplicação da substituição vazia. Vamos ver um exemplo aqui, uns exemplos, né? Então, supondo que eu tenho essas 4 expressões aqui, né? Estão todas literais, tá vendo? Positivos, negativos, tá? E a esses literais aqui, nós vamos aplicar essa substituição. Então, eu vou substituir a variável y pela variável w, eu vou substituir a variável w por esse termo aqui, ó, que é uma função, então é a função g com esses argumentos, e eu vou substituir a variável x pela variável w. Então, no primeiro caso, aplicando essa substituição na primeira expressão, esse y vira w, tá? Aplicando essa substituição nessa expressão, ó, o y vira w, o z não vira nada, tá vendo? Porque eu não tenho aqui na substituição a especificação de como substituir z, então ele continua z, e o x vira w também. Então, eu vou ter w, z, w, como a minha instanciação da expressão 2 por meio dessa substituição. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho, olha, na expressão 3, p de w. O w vira o quê? O w vira este termo aqui, tá? Cuidado, né? Vejam que, olha, não é porque o w virou este termo que aí eu vou querer substituir esse x por esse w aqui. Eu faço isso numa próxima aplicação da substituição neste termo, tá? Tomem cuidado, por isso que a gente fala, aplica simultaneamente, aplica uma vez só, todo mundo de uma vez. E na expressão 4, nossa, a expressão 4 tem um monte de variável aqui para ser substituída, né? O w vira esse termo grande, o y vira w, o z fica igual e o x vira w. Então, a minha resposta vai ser, ó lá, o w virou o termo grande, o y
e o x vira um w, olha aqui, e o z continua sem mudar, tá? É assim que a gente faz, então, na aplicação de uma substituição. É simplesmente aplicar uma função que vai substituir variáveis que estão do lado direito da barra pelos termos que estiverem do lado esquerdo da barra, tá? Como é uma função, o que eu posso fazer também é compor essas funções, não é? Por exemplo, lá na matemática, quando a gente fala g de f de x, tá vendo? Ou g composta x, né? Desculpa, g de f de x é g composta f, né? Então, eu consigo também fazer a composição de substituições aqui. Isso é importante porque na hora que a gente estiver montando a nossa unificação, que é uma substituição, né? É um conjunto de substituições aí, nessa unificação, eu preciso fazer a composição das substituições, tá? Para montá-la. Então, esse passo é importante aqui no próximo algoritmo que a gente vai ver, que é o algoritmo que gera a unificação para a gente. Então, vamos ver como é que a gente faz a substituição. Recordar, né? Substituição, a composição aqui de substituições. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a composição da substituição 1 e da substituição 2, nesta ordem, então significa que eu vou aplicar o 2 primeiro, ele que está mais interno, né? Se fosse, ó, g de f de x. Então, primeiro eu aplico o f de x e depois eu aplico o g. Então, eu vou primeiro aplicar o θ2 para depois aplicar o θ1. Tá? Então, o primeiro passo para calcular essa composição de substituições é construir esse conjunto. Esse conjunto vai ser o conjunto que é equivalente a essa composição, né? Então, eu preciso, neste conjunto, colocar aquelas substituições que vieram de θ1, tá vendo? Mas após aplicar θ2, né? Não falei que o θ2 aplica primeiro, tá? Então, por isso que tá aqui, olha, ao termo, eu tô com o θ2 aplicado. Ao termo, eu tô com θ2 aplicado, tá certo? E aqui eu tenho as variáveis que aquele θ1 me manda substituir. E eu tenho aqui também as substituições de θ2. É assim que eu faço a primeira versão para gerar aí quem seria a minha composta, tá? Então, eu combino as substituições que vieram lá de θ1, mas já fazendo as alterações nos termos por meio de θ2, porque o θ2 vai ter sido aplicado e alterado aqueles termos, e também copio aqui as que são de θ2, tá? Só que a gente pode ter aqui algumas concorrências, não é? De quem eu aplico primeiro, né? E algumas inconsistências. Como é que a gente resolve isso? Então, a gente vai retirar aqui deste conjunto todas aquelas ligações, né, aquelas substituições em que eu tenho, olha, a variável y, lembra, e esse y aqui, eu coloquei as letras diferentes para a gente tentar não confundir, né? Esse y aqui, ó, é quem vem de θ2, tá? Então, toda vez que eu tiver aqui uma substituição que vem de θ2, né, e essa substituição aqui, essa variável que veio de θ2, ela é a mesma da de θ1, então a gente vai tirar a de θ2 dali, tá certo? Por quê? Porque quando eu gerar o conjunto final, essa substituição que eu falo, olha, aqui é um x, né? Vou usar outra letra para não confundir vocês. Aqui é um z, uma variável z. Mas aqui também é uma variável z. Então, esta parte aqui, ó, ela tem maior prioridade, por isso que é ela quem fica. As de θ2 vão sumir. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de aplicação disso, tá? Aqui é só a definição. E também nós vamos retirar desse conjunto aquelas aplicações em que fazem com que no final, depois que eu aplicar o θ2 no termo, acontece desta aplicação, do resultado dessa aplicação, ser exatamente igual à variável que está sendo substituída. Então, é como se eu mandasse substituir z por z aqui, tá? Então, a gente remove isso porque isso é uma substituição sem efeito, tá? Então, aí, esse resultado vai ser, então, o resultado, né, esse φ aqui, se eu não me engano, ele vai ser o resultado, então, da minha combinação de θ1 e θ2. Vamos ver um exemplo, né, para ver esse algoritmo aplicando aqui na prática. Então, eu tenho θ1, tá aqui, e eu tenho θ2, que tá aqui, tá vendo? Então, eu tenho x vai ser substituído por f de y, z vai ser substituído por x, aqui é um x substituído por z, tá? Essas são as minhas substituições, θ1 e θ2. Para fazer a composição θ1 e θ2, então, primeiro passo, construir esse conjunto que é
as substituições aqui, ó, de θ1 com a aplicação de θ2. Então, esse f de y após aplicar θ2. Vamos lá? Vamos montar então, ó. F de y com a aplicação de θ2, z com a aplicação de θ2, e x aqui com a aplicação da substituição 2 também, tá? E aqui eu copio as que vieram lá da 2. Então, ao aplicar a substituição aqui nesse f de y, esse y, de acordo com essa substituição, vira w, tá vendo? Ao aplicar a θ2 no z, esse z vira w, tá? Ao aplicar o θ2 no x, esse x vira z. Pronto, gerei o primeiro passo da composição de substituições. O segundo passo é olhar para essas substituições e verificar aquelas que vêm aqui, ó, de θ2, nas quais as variáveis são iguais às de θ1, porque são essas daqui as que deveriam ficar. Então, a gente remove delas, né, do meu conjunto que eu estou montando, aquelas que têm a mesma variável, tipo aqui tem o z e aqui também tem z. Aqui tem x e aqui também tem x. Então, eu removo essas, tá? Chego neste conjunto final. Final não, quase final, né? E aí o último passo é eu retirar aqui do meu conjunto aquelas substituições sem efeito, né? Nas quais o termo que está sendo substituído é igualzinho à variável, que são essas duas aqui, não é verdade? Tiro elas e essa daqui é a minha composição de substituições final, tá? Parece complicado, mas vocês têm que mecanizar, não é? Tem que pegar o jeito e aprender a fazer isso. O que acontece é que, assim, nos nossos exemplos mesmo, porque a gente vai usar isso durante a inferência por resolução. Então, nos nossos exemplos, para fazer o raciocínio, a demonstração lá de que o argumento é válido usando a inferência por resolução, as substituições não são muito complexas, tá? Não se preocupe, nós não vamos ter várias coisas assim para serem substituídas. Então, isso daqui é mais uma ideia geral do algoritmo. Então, a minha sugestão para vocês é foquem lá nos exemplos de substituição que a gente utiliza mesmo nos exemplos práticos da lista. Tá? Aqui é mais complexo do que a gente realmente vai usar na prática. Algumas propriedades sobre as substituições. Eu sei que eu posso, uma substituição vazia, então, composta com uma outra substituição dá na mesma, não muda, né? A substituição que não era vazia. Eu posso também aplicar a substituição numa expressão e depois aplicar a outra substituição, tá? Que o resultado vai ser igual a aplicar na expressão a composição das substituições. E eu posso compor também aqui, ó, tem a propriedade de associatividade, posso compor as duas da esquerda ou as duas da direita, primeiro, tá? Que o resultado vai ser o mesmo. Então, o que é a unificação? Enfim, chegamos nela, né? A gente vai dizer que uma substituição, ela é unificadora de um conjunto de expressões se depois que eu aplicar a substituição em cada uma dessas expressões, o conjunto fica sendo um conjunto unário. Por quê? Porque a expressão 1 após aplicar a substituição fica sendo igual à expressão 2 após aplicar a substituição, né? E assim por diante. Então, se todos os elementos aqui ficam iguais, o meu conjunto resultante é um conjunto de cardinalidade 1, né? Então, esse conjunto ele vai ser dito unificável se existir uma substituição que é capaz de fazer isso, que é capaz de transformar todas as expressões na mesma, né, em expressões iguais, após a aplicação da substituição. Então, por exemplo, se a gente olhar para este conjunto aqui de literais, né, de expressões aqui que são literais, eu vou olhar para esse, olha, aqui eu tenho P de XY e aqui eu tenho P de WZ. Então, uma substituição que unifica este conjunto é essa daqui, por exemplo, em que eu substituo o x por w e o y por w. Então, se eu substituir o x por w e o y por w, resulta nisso daqui, tá vendo? E vejam, as expressões ficam iguais, não é? Certo? Fica P de WW, P de WW aqui. Outra substituição que também unifica é essa daqui, ó, que eu substituo todas as variáveis por uma constante A. Então, aqui fica A, tá vendo? As duas substituições, tanto θ1 quanto θ2, são substituições unificadoras.
Então, a gente pode dizer que este é um conjunto unificável. Então, a gente tem uma substituição, já que temos várias opções de substituições unificadoras, nós temos uma que é a que a gente chama de substituição unificadora mais geral, ou MGU, né, do inglês aí vem. Uma substituição unificadora mais geral vai ser aquela que faz o menor número possível de substituições para unificar o meu conjunto de expressões. Tá? É isso que essa definição toda formal quer dizer aqui. Tá? Então, duas ou mais expressões elas vão ser unificáveis se elas tiverem a mesma substituição unificadora mais geral. O algoritmo que a gente vai ver daqui a pouco, ele mostra pra gente como gerar essa substituição unificadora mais geral. Ele também parece complexo, mas de novo, é porque ele vai passo a passo e na hora de a gente usar na prática, vai ser mais simples do que parece, tá certo? Mas se a gente olhar então para esses dois conjuntos, né, que eram duas substituições, né, que eram as do exemplo anterior, então a gente sabe que a primeira ela é a unificadora mais geral porque ela faz menos substituições do que a segunda. Ela faz só duas e a segunda faz aí 3. Então a gente tem um algoritmo para fazer essa substituição unificadora para encontrar essa substituição unificadora mais geral. Só que esse algoritmo também usa um outro conceito. Lembra que eu falei que a aula de hoje está cheia de conceitos? Tá? Ela usa o conceito de conjunto diferença. E ele também parece complexo, mas não é. Calma, tá? Vai ser o seguinte, dado o meu conjunto de expressões, tá? O conjunto de diferenças ele vai ser determinado como? A gente vai fazer como se a gente tivesse um cursorzinho aqui, né? Um ponteiro, que eu vou apontar o ponteiro para o primeiro símbolo mais à esquerda de cada uma dessas expressões desse conjunto que eu quero unificar. Tá? Então, eu vou apontá-lo para o início do conjunto. E aí eu vou, enquanto esses símbolos apontados forem iguais, eu vou deslocando esse meu ponteiro para a direita, para achar a diferença, tá? Se eu encontrar símbolos que não coincidem, então eu vou criar esse conjunto de diferenças, tá? Contendo as subexpressões que são diferentes de cada uma das minhas expressões. Lembrando apenas que uma subexpressão aqui vai ser ou um símbolo funcional inteiro, não é? Ou uma constante, ou uma variável, mas não dá para pegar só o símbolo funcional, né? Tem que pegar a função e todos os seus argumentos, tá? Com isso que eu quis dizer com símbolo funcional inteiro, a função inteira. Então, eu encontro aqui e monto esse meu conjunto de diferenças. Se não tiver nenhuma diferença, então esse conjunto é vazio, significa que todas as expressões já estão iguais, né? As expressões que eu tenho no meu conjunto de entrada. Então, por exemplo, olhando para esses dois conjuntos, o que eu faria? Olhando para esse conjunto com essas duas expressões, eu colocaria um cursor aqui no P, um cursor aqui no P. Então, é igual P, é igual, abre o parênteses, aí eu achei um Z, que é diferente do F. Então, o meu conjunto de diferenças vai ser Z, variável, e F de X, símbolo funcional, tá? Então, eu tenho um termo e uma variável. Essa que é a diferença dessas minhas expressões aqui, desse conjunto S. Vamos agora, então, ao algoritmo de calcular a substituição unificadora mais geral, tá? Então, dado o meu conjunto de expressões, a gente vai dizer que esse conjunto, ele é unificável, né? Se ele for unificável, na verdade, o meu algoritmo vai retornar uma substituição unificadora mais geral para ele. Se ele não for unificável, o meu algoritmo, então, vai falhar sem retornar, vai parar, né? Sem retornar a unificadora mais geral. Como é que esse algoritmo funciona? Né? Então, a gente vai ter um contador aqui, e eu vou, cada passo desse meu contador, criando substituições temporárias, né? Que eu vou compor essas substituições para no final gerar a substituição unificadora mais geral. Inicialmente, então, ela é bem algoritmo mesmo, né? Inicialmente, contador 0, conjunto de substituição 0 é vazio. Aí eu vou parar, tenho duas condições de parada nesse meu algoritmo. A primeira é quando eu conseguir unificar, né, que é essa que a gente quer quando o conjunto for unificável. Então, ao aplicar a minha substituição no passo K que eu tiver no meu conjunto, se a cardinalidade desse conjunto der 1, então eu paro, porque eu já unifiquei o meu conjunto, tá
tá certo? Então, paro e essa substituição é a substituição unificadora mais geral. Caso contrário, eu continuo meu processamento, determinando o conjunto de diferenças, tá? Desse meu conjunto aí, que era o conjunto original, aplicando aí as substituições que eu estou montando. Terceiro passo, se existir nesse meu conjunto de diferenças uma variável x e um termo, né, tal que essa minha variável x não ocorre no meu termo, tá? Então, se lembra, esse termo pode ser uma função, a função pode ter como argumento uma variável. A variável dentro dessa função não pode ser a mesma que eu estou querendo substituir, tá? Então, eu vou fazer uma nova substituição, que vai ser a substituição que eu tinha até então, mas composta, não é? Com essa nova substituição aqui, que é a da variável x, que eu encontrei no meu conjunto de diferenças. Veja, esse x é genérico, tá? Não é necessariamente a variável letra x. Pelo termo que eu encontrei no meu conjunto de diferenças. Faço a composição de substituições, como nós vimos nos slides anteriores, e incremento o meu contador. Aí eu volto no passo 2, tá certo? E fico nesse processo, até parar aqui, quando eu tiver unificado, ou outra maneira de eu parar é aqui, ó. Tá? Quando é que eu vou parar? Quando eu encontrar aqui uma variável e um termo, só que essa variável ocorrer no termo. Ou quando eu não encontrar uma variável em um termo, né? Supondo que a diferença sejam dois termos, por exemplo, a constante A e a constante B. Tá vendo? Eu não tenho variável, então não tem como eu falar quem é que substitui quem. Eu não posso fazer uma constante ser substituída por outra constante. Tá? Então, essa é uma outra condição de parada em que ele para como não unificável. Então, no passo 2 eu paro como unificável e no passo 3 eu paro como não unificável. Tá? Então, meu algoritmo sempre vai parar. Vamos ver na prática? Aqui? Então, aqui a gente vai ver tudo que nós vimos nos slides anteriores. Como fazer composição de substituições, como fazer o conjunto diferença, tá? E, de novo, essas expressões que eu tô colocando aqui para vocês são bem mais complexas do que aquelas que nós vamos ter que usar na prática, na hora de fazer a inferência por resolução, tá? Então, a aula de hoje, ela é muito mais complexa do que vocês realmente vão ter que usar na prática. Então, se achar essa aula muito difícil, tenta fazer nos exercícios essa parte de substituição, tá certo? Essa parte de composição de substituições que vocês vão ver que lá é mais simples, tá certo? Então parece muito complicado, mas na verdade é para entender a ideia aqui, para que vocês consigam aplicar em versões mais simples, tá? Lá na lista. Então vamos lá. Então, primeiro passo do nosso algoritmo. Vou iniciar o meu contador como 0, a minha substituição 0 vazia. É isso que eu fiz aqui. Segundo passo do meu algoritmo. Se eu consigo unificar o meu conjunto, ou seja, ao aplicar essa minha substituição que eu tenho no momento, que essa substituição que eu tenho no momento é vazia, né? Então, se eu aplicar ela no conjunto, não muda nada. Meu conjunto vai continuar com essas expressões e claramente elas são diferentes. Então, não é o caso de eu parar ainda. Então, eu estou no caso contrário, né? Eu vou determinar, então, um conjunto de diferenças. Eu vou olhar para essas duas expressões que eu tenho aqui e ver onde é que está a diferença. Olha, a diferença aqui eu já achei o primeiro. É o z e o f de x, tá? Eu paro nessa primeira diferença, tá? No primeiro termo que eu achar, né? Os primeiros termos que eu achar dos dois lados, de tal maneira que eles sejam diferentes, tá? Eu não avanço para o próximo argumento, não. Tá? Ou para outro átomo que tenha, sei lá, tá? Outro átomo não, o próximo argumento, né? Isso mesmo. Então, aqui eu tenho, nesse meu conjunto de diferenças, eu já achei, né? O f de x e o z. O passo 3 diz o seguinte, olha, existe uma variável nesse meu conjunto de diferenças, né? Que tem aqui, ó, é o z. De tal maneira que ela não ocorre no meu termo? Sim, o z não ocorre no f de x. Então, eu vou gerar essa substituição, vou criar uma nova substituição, né, que é o meu θ1 agora, né, porque o meu k era 0, né, ó, k era 0. Então, eu vou criar o meu θ1, que vai ser o θ0, que era vazio, e agora essa substituição, tá? Então, eu crio aqui o meu θ1, que é a composição do θ0, né, fazendo z ser substituído por f de x. Então, esse agora é meu θ1 e incremento o meu k. E vou para o passo 2.
No passo 2, com k igual a 1, o que eu faço? Eu aplico essa substituição que eu gerei no passo anterior ao meu conjunto de expressões. Isso significa simplesmente que o meu conjunto de expressões, onde era z, aqui, né, e aqui, certo? Tem que aplicar em todo, né? Vai virar f de x. Então, aqui fica p de f de x e aqui fica g de f de x. Tudo bem, pessoal? Só substituir as ocorrências de z por f de x. E aí eu verifico se esse conjunto unificou. Ah, ainda não unificou, não é? Eu ainda tenho diferenças. Qual que é a próxima diferença? É esse y com esse a, tá? Então aqui eu tô de novo no passo 2, né? Fiz o meu passo 2 lá e achei a diferença. E aí volto para o passo 3. Por acaso, existe então uma variável nesse conjunto de diferença e um termo, de tal maneira que eu posso fazer a variável receber o termo? Sim. Então, é esse novo que a gente vai gerar agora. Então, pego a substituição que eu já tinha e faço a composição dela com essa nova substituição, que é o y recebendo g de f de x. Tá certo? Como aqui não tenho, como essa variável é diferente da variável que eu tinha aqui anteriormente, então não impacta, simplesmente é a concatenação dessas duas substituições. E vou para o meu próximo k. Então, tá vendo que eu tô tentando fazer as duas expressões ficarem iguais, passo a passo, não é? Aqui no meu próximo k, o que a gente tem? Até então, eu substituí, eu tinha substituído no primeiro passo o z por f de x, e agora no segundo passo eu substituí também o y pelo g de f de x. Agora a próxima diferença que eu acho é o x e o a. Tá? Então, essa nova diferença, que lá no passo 3 eu vou perguntar, olha, existe uma variável e um termo de tal maneira que o termo pode substituir a variável? Sim. Então, é hora de fazer a composição de substituições. Eu pego a substituição que eu já tinha, aquela que veio da primeira diferença, aquela que veio da segunda diferença e vou compor com essa que veio agora da nossa terceira diferença. Só que aqui, lembra da composição de substituições? Eu estou fazendo o x ser substituído por a. E eu tenho que fazer isso, ter efeito em todos os termos, né? Por isso que a gente viu composição de substituições. Então, significa que essa ocorrência de x aqui na substituição também virá a. Essa ocorrência de x também virá a. E aí eu coloco essa nova substituição aqui junto. Então, eu tenho este conjunto de substituições que eu gerei agora. Ao aplicá-lo no meu conjunto S, o que eu vou ter? Então, eu vou ficar aqui, vai virar P de F de A, aqui fica G de F de A, aqui fica A. Aqui fica P de F de A, aqui fica G de F de A e aqui fica A. Opa! Ficaram duas expressões iguais, então eu acabei de unificar o meu conjunto. Paro. E a substituição unificadora mais geral é essa última que eu tinha acabado de gerar. Fazendo o quê? Calculando o conjunto de diferença, fazendo composição de substituições, aplicando esse algoritmo. Então vejam, o algoritmo é mais complexo, porque se a gente olha, a gente pode pensar, olha, eu preciso substituir esse z por f de x, aí esse z aqui também vira f de x, não é verdade? Né? Não, desculpa. Esse y aqui vira g de f de x, tá vendo? Eu tô fazendo na cabeça. E o x vira a. Só que quando o x vira a, eu preciso atualizar todos os outros. Então, eu consigo fazer essa substituição na cabeça, sem ter que aplicar o algoritmo. Mas para isso eu preciso entender o algoritmo antes, tá? Então, por isso que essa aula parece mais complexa do que ela realmente é, certo? Vamos ver se vocês entenderam, então. Façam agora, tá? Eu quero que vocês façam... apliquem o algoritmo para achar substituição unificadora mais geral para esses três conjuntos aqui, tá? O primeiro, o segundo e esse terceiro, tá? Apliquem o algoritmo como a gente viu, tá aqui o algoritmo. E descubram quais são as substituições unificadoras mais gerais ou se tem algum desses conjuntos que ele é não unificável, tá? Façam aí, no último slide, tem a resposta para vocês conferirem, tá certo? Estudem, façam essa aula com calma e olhem lá na lista de exercício para vocês fazerem mais exercícios e verem que na prática as substituições não são tão complexas quanto parecem, tá certo? Bom estudo, até a próxima aula.